assunto da quinta-feira foi Jorge Jesus. As declarações do técnico publicadas por Renato Maurício Prado, jornalista, em seu blog no UOL Esporte, tiveram enorme repercussão aqui no Brasil e também em Portugal, obviamente. Jorge Jesus praticamente se lançou candidato ao emprego de Paulo Sousa. É só rindo mesmo de tão bizarro que é isso, né, gente? É impressionante. É um negócio quase que inacreditável. Então, só rindo para não chorar, porque é um bico na ética, do respeito pelo profissional, do respeito por um companheiro de profissão. É um negócio assim que é difícil até de descrever. Ah, mas foi uma conversa informal perto de um jornalista. Você fala perto de um jornalista, esse negócio todo, e acha que ninguém vai ficar sabendo. E com várias outras pessoas no ambiente. Tá legal, beleza. Enfim, vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem apoio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você tem, de graça, acesso a farto conteúdo, vídeos, entrevistas, matérias, tempo real dos jogos de futebol nas principais competições pelo mundo. Estatísticas, muito conteúdo, campeonatos de futebol com imagem ao vivo, em vídeo, você vê os jogos, vê a Bundesliga, o campeonato alemão, narração em português dos principais jogos, Dudu Monsanto, Gerd Wenzel. Então, por que não fazer o download do OneFootball? E quando você faz o download, no link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, você apoia o nosso canal, você mostra aos nossos parceiros do OneFootball a força do youtube.com/maurocesar. Então, faça o download, aproveite o conteúdo e assim você também nos ajuda a crescer cada vez mais junto com o OneFootball, remando juntos para o mesmo lado. Seremos cada vez melhores, maiores e podendo fazer cada vez mais um trabalho que vai deixar você satisfeito, que é o nosso grande objetivo, evidentemente, aqui no canal. O Jorge Jesus falou, Renato Maurício Prado publicou. Primeiro, né, é importante lembrar o seguinte, ele distorce um pouco os fatos ali, me parece, ou há uma contradição, porque o Jorge Jesus disse, segundo a publicação do Renato, que o Flamengo não se interessou por ele, teve uma visita meio protocolar, né, não chegou a convidá-lo para trabalhar no clube. Então, por que no dia 22 de dezembro, o seu auxiliar João de Deus, que o substituía numa entrevista coletiva porque ele estava suspenso, foi na véspera do jogo contra o Porto pela Taça de Portugal, na cidade do Porto, o João de Deus disse claramente que Jorge Jesus recebeu sim os dirigentes do Flamengo, autorizados pelo Rui Costa, presidente do Benfica, a ter esse encontro. Não foi uma coisa pelas costas, não, foi algo transparente, né? Mas não vai deixar o Benfica porque ele tem um contrato a cumprir, objetivos esportivos, etc. Na época, já estava classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões do Benfica, tendo eliminado na fase de grupos o Barcelona e enfrentaria o Ajax, só em março, mas já estava lá marcado o compromisso contra o time holandês. Por que o João de Deus falou isso, então, já que não houve proposta, não houve interesse? Não é estranho? Não é curioso? Pois é. No mesmo dia, o Benfica emite uma nota que parece escrita a quatro mãos, digamos, as mãos do Benfica e as mãos do técnico, citando o Jorge Jesus e reforçando tudo que disse o João de Deus e desmentindo uma matéria publicada, veiculada numa emissora de televisão de Portugal, falando que o Flamengo já tinha lá algo encaminhado, conversas e tudo mais. Ou seja, Jorge Jesus, seu auxiliar, seu clube de então, Benfica, deixando claro, JJ não sairia do Benfica para trabalhar no Flamengo em lugar nenhum. Se o Flamengo não fez proposta, por que isso? Ah, mas foi por conta da matéria. Sim, mas não é estranho você dá tanta satisfação se você sequer recebeu proposta? É um negócio meio contraditório, não consegui muito bem entender, não. A informação que nós tínhamos à época é diferente. O Flamengo foi até lá para tentar trazer Jorge Jesus, porque já estava ciente de que havia um desgaste muito grande, todo mundo sabia, dele com o Benfica e parte dos seus torcedores, dos seus adeptos, como chamam lá em Portugal. Esse desgaste até já existia com parte da torcida antes mesmo da chegada dele, né? Mas enfim, ele se acentuou porque os resultados esportivos ficaram aquém do que se esperava quando o JJ voltou ao clube encarnado de Lisboa. Pois então, no dia 23 houve o jogo e o Benfica tomou de 3-0. Foi eliminado da Taça de Portugal. O Flamengo já sabia ali que, né, não havia a possibilidade de contar com o Jorge Jesus, porque já havia uma nota oficial dizendo que ele não ia sair. E tinha uma multa também, essa coisa toda, inclusive publicada lá no blog do Renato Maurício Prado. Multa de 10 milhões de euros, tal, dito pelo próprio Jorge Jesus.
A partir daí, sabendo que o JJ não viria, até esse jogo foi o jogo que os dirigentes do Flamengo apareceram lá no estádio do Dragão, acompanhando, foram mostrados, gerou até um desgaste. Mas enfim, eles já sabiam que não tinha mais Jorge Jesus. Isso foi dia 23. Aí veio o dia 24, véspera de Natal, aquele dia que todo mundo fica se confraternizando e tal. E no dia 25 à noite o Flamengo fechou com o Paulo Souza. Plano B, Paulo Souza. Publiquei no meu blog no UOL Esporte no dia 26, à tarde, pouco depois das 2 da tarde, e também aqui no canal, texto e vídeo. Em primeira mão, informação. Flamengo contratou Paulo Souza. Por essa informação, menos de 24 horas depois do acordo ser celebrado, que foi no dia 25 de dezembro, no dia de Natal, e publiquei em primeira mão. Você que acompanha o canal sabe disso. Inclusive, você pode assistir esse vídeo clicando aqui em cima se quiser. Eu relato tudo isso, gente, no meu blog no UOL Esporte, num texto publicado nessa quinta-feira, tá? Tudo isso está resumido, inclusive, no texto no UOL Esporte. O Flamengo não confirmou imediatamente a contratação de Paulo Souza. Demos essa notícia, vários companheiros também depois deram essa informação. Veio o dia 27, veio o dia 28, e Jorge Jesus foi demitido pelo Benfica. Só depois que o Flamengo já tinha contratado Paulo Souza. O anúncio oficial não havia saído, mas todo mundo sabia que estava fechado o negócio. Os poloneses já estavam esperneando, porque ele ia largar a seleção da Polônia e tudo mais. Esse foi o curso da história, que não coincide com essa versão de que o Flamengo não se interessou por ele, que já estaria segundo publicado no blog do Renato, Jorge Jesus, né, dizendo que tinha a sensação de que já tinham acertado com outro técnico, que não queriam ele. Não é bem isso que me parece traduzir a realidade dos fatos. Acho que tem um circuito meio confuso aí. Na verdade, o que aconteceu foi que o Jorge Jesus, essa informação que eu tinha na época e continuo com ela, não se interessou em voltar para o Flamengo naquela época. E aí ele reforça essa tese, quando Renato publica, inclusive, palavras do Jorge Jesus, né, ditas lá no apartamento do Kleber Leite, onde aconteceu esse encontro, durante o jogo Talheres 2, Flamengo 2, disputado na quarta-feira em Córdoba, na Argentina. Ele disse que sugeria aos dirigentes do Flamengo que esperassem até janeiro, final de janeiro, porque aí seria mais fácil um acordo com o Benfica e tudo mais. Depende. Se o Flamengo esperasse janeiro, poderia o Benfica não perder para o Porto, como perdeu na Taça de Portugal dia 23 de dezembro, quando foi eliminado. Aí teve um outro jogo pelo Campeonato Português, dia 30 de dezembro, de novo na cidade do Porto, outra derrota do Benfica, 3-1, aí já sem o Jorge Jesus, né, já tinha sido demitido. Mas e se ele ganha esses 2 jogos? E se ele se aproxima do líder do campeonato? Se ele segue vivo na Taça de Portugal, que é a Copa do Brasil deles? Será que demitiriam o Jorge Jesus no dia 29? Provavelmente não. A demissão ela também está ligada aos maus resultados esportivos nas competições em Portugal, competições que o Benfica pode conquistar. Porque na Liga dos Campeões ele pode avançar ao máximo, mas o título certamente não conseguiria. Sabia-se disso. Já era um feito passar daquela fase no grupo do Barcelona, eliminando o time catalão. Então o Flamengo, se ficasse esperando, poderia ficar janeiro, fevereiro, sabe lá quanto tempo, só em 15 de março haveria o encontro contra o Ajax. Se o JJ consegue uma reação com o Benfica, ele dificilmente seria demitido. Então o Flamengo não podia esperar, gente. Isso é muito claro. Por isso contratou o Paulo Souza, que era o plano B. Era o plano B. Se tornou o plano B. O JJ era o plano A quando os dirigentes foram para Portugal. E alguns nomes estavam em pauta, Carvalhal e tal. E nas conversas, por uma série de questões, até pela disponibilidade e o desejo de vir imediatamente, o Paulo Souza virou plano B. Então, tem uma grande confusão nessa história toda, mas o mais importante nisso tudo, gente, você especialmente que torce pelo Flamengo, preste atenção. Se Jorge Jesus realmente desejasse, é a minha opinião, tá, voltar para o Flamengo agora, ele não faria isso. Porque ele criou um atrito, ele criou uma situação desconfortável para o clube, para os dirigentes, para a torcida, que o tanto admira, exceto aqueles que não têm muito amor próprio, né? Porque é uma situação muito constrangedora. Então hoje a chance dele voltar é menor ainda, eu diria que mínima, microscópica a essa altura. Porque ele criou um problema enorme com essas declarações, que me parecem mais declarações de quem quer agitar do que de quem quer voltar. Essa é a minha leitura, o meu entendimento desse contexto todo. E nisso tudo é importante frisar uma coisa também. Algumas pessoas tentando comparar o desligamento do Paulo Souza da seleção da Polônia com esse oferecimento de Jorge Jesus
para ocupar o cargo que hoje é do Paulo Souza. Muito diferente. O Paulo Souza recebeu uma proposta do Flamengo, a aceitou, pagou a multa rescisória aos poloneses e foi embora. É mais ou menos como se você, que tem um emprego, que trabalha numa determinada empresa, ganha um salário X, recebe uma proposta financeiramente, profissionalmente melhor, mais desafiadora, mais interessante, uma empresa que te oferece possibilidades melhores de trabalho, ganhos, benefícios, desafios profissionais, chances de crescimento, desenvolvimento na sua profissão, e você comunica ao seu patrão: olha, eu estou pedindo demissão, né? Se tiver que pagar ali a multa, que no caso para quem é CLT é um aviso prévio, aquela coisa toda, não vai receber todo o dinheiro que receberia se fosse demitido, etc e tal. Ou seja, estou abrindo mão de dinheiro, ou pagando alguma coisa, sei lá, dependendo de qual foi a rescisão, o tipo de rescisão, e vou para o meu outro emprego novo porque me interessa trabalhar nessa empresa. Isso é mercado. Isso é legítimo. Como também é legítimo você demitir um profissional se você não quer mais ele. Você demite, paga o que tem que pagar, tudo direitinho. Se você cumpriu todas as regras da justiça do trabalho, das leis do trabalho, problema nenhum, você demite o cara. Você pode mandar embora. Você pode mandar embora. Assinou a carteira, fez tudo direitinho, cumpriu as obrigações, pagou os impostos, depositou fundo de garantia e tal, você demite, paga tudo, acabou, o cara vai embora e vai arrumar outro emprego. A lei permite isso. O patrão pode mandar embora? Pode. E o funcionário pode pedir demissão para trabalhar numa empresa melhor. O patrão manda embora por quê? Porque vai arrumar um funcionário que para ele é mais interessante, vai te demitir para contratar outro. Você também pode pedir demissão. Isso é mercado. Não é desonesto. Tá? Da mesma forma que o Jorge Jesus teve todo o direito, eu sempre falei isso, de sair do Flamengo em 2020 para o Benfica. Direito sim que ele tinha e exerceu. Pagou a multa e foi embora. 1 milhão de euros. Na ocasião. O que eu não achei correto, pela relação dele com o Flamengo, foi a forma. Ele poderia ter comunicado ao Flamengo que estava inclinado a sair, para que o Flamengo fizesse uma transição mais tranquila. O Flamengo ficou cerca de 2 semanas sem comissão técnica. Ele poderia ter ido para Portugal resolver a vida dele e deixado o integrante da sua comissão técnica trabalhando aqui no Brasil mais uns dias, para manter os jogadores treinando em atividade, em forma, trabalhando, até a chegada da comissão técnica seguinte, que no caso era do Domenic Torrente, que foi contratado posteriormente. Mas não, ele pegou e foi embora. E foi tudo muito rápido. Ele não preparou a saída dele. Eu acho que ele poderia ter tido consideração com o clube e feito isso, não pelo clube só, mas pela torcida, que tanto o admira, ou admirava, já não sei mais, depende de cada um, né? E merecidamente reconhecer ali ele um grande ídolo, que ele é um puta técnico, né? Ele é o melhor de todos que passaram por aqui nesses últimos anos. Disparado, para mim ele é o melhor disparado. E o que ele fez não se compara com nenhum outro trabalho. Nenhum outro trabalho. É o melhor de todos. Mas a conduta não foi legal, podia ter sido mais hábil, né? Pensou muito nele, pegou, foi embora, mas é um direito, é um direito. Ele tem o direito de sair, fez tudo direitinho, e nós temos o direito de achar que poderia encaminhar melhor. Como os poloneses podem também achar, eventualmente, que o Paulo Souza poderia ter feito essa transição de uma outra forma, problema nenhum. Mas é legal. Mas isso não tem comparação, tá? Como algumas pessoas tentam fazer esse paralelo, não tem como você comparar isso com você se oferecer para uma vaga de um outro profissional. Imagine você se oferecer, alguém se oferecendo, melhor dizendo, alguém se oferecendo para ocupar o seu trabalho, o seu emprego. Você tem o seu emprego, trabalha numa empresa, tem um cara que faz a mesma coisa que você e que está se oferecendo para o seu patrão, para ficar no teu lugar. É correto isso? É certo isso? Difícil pensar dessa maneira. E quem disse que o Paulo Souza não poderia pedir demissão porque tinha que ficar na Polônia, então também, se receber a proposta de trabalho, não pode sair, né? Tem que ficar no mesmo emprego. Não, tem que ficar aqui e tal. Quem defende essa tese deveria agir dessa maneira, até levar um pé no traseiro. Porque o patrão também pode mandar embora, como eu acabei de falar. É uma via de mão dupla. Funciona assim. Não estou aqui falando nada de especial, nada de novo. Todo mundo sabe disso. Então, essa situação do Jorge Jesus, muito desconfortável, muito desagradável. Eu acho que ele arranhou e muito a sua imagem aqui no Brasil. E a idolatria dos rubro-negros fica abalada, pelo menos, entre aqueles que têm a noção de que o clube não pode, nem um clube, ficar se curvando a um profissional, tem a noção de que a volta dele poderia ser um sucesso e um fracasso, como na volta ao Benfica ele não conseguiu atingir os objetivos esperados, isso acontece. Tem a noção de que é um outro momento, o elenco está mais velho, boa parte, não dá para ter certeza de que ele conseguiria êxito. O torcedor tem a noção de que ele custaria muito caro, teria que haver um acordo. E o torcedor que tem a noção de que o Flamengo tem que ser maior do que o Jorge Jesus ou qualquer um outro, e não o contrário. Né?
Então, esses torcedores, acho que eles ficam decepcionados, esses rubro-negros. Outros não, tem outros que acham que a volta dele faria com que nós voltássemos no tempo para 2019, o que, evidentemente, ninguém pode ter certeza com relação a isso. Chega a ser pueril, ingênuo, tolo acreditar nessa possibilidade com tamanha fé, com tamanha certeza. Enfim, Jorge Jesus marcou um tremendo gol contra e eu sinceramente não sei se o Flamengo deve responder ou não. Aí uma decisão do clube, porque ele não é funcionário do clube, né? Acho que o Flamengo tem que prestigiar o seu técnico. Aí você vai dizer, você está defendendo o Paulo Souza, não estou defendendo ninguém. Ele é o técnico contratado. Então se o Flamengo contratou, tem que mantê-lo e seguir o trabalho. O trabalho está bom? Deixa a desejar. Em parte por culpa dele, em parte por culpa do clube. Departamento médico sempre cheio. Jogadores às vezes também não executam aquilo que tem que executar. A formação do elenco também com algumas carências e deficiências. Ele tem uma parcela de culpa também. É evidente que tem, ele é o técnico. Mas é um trabalho que ainda pode dar frutos. Eu continuo sem opinião formada com relação à capacidade ou não do Paulo Souza. Isso aí o tempo vai dizer. Hoje, eu sinceramente não tenho convicção de que ele pode ser um grande treinador do Flamengo ou um treinador ruim ou comum. Acho que ele está tentando colocar um sistema de jogo em prática que é mais complexo, que demanda tempo, que é muito diferente, fez experiências, encontrou alguns caminhos, mas é preciso contar com mais jogadores, já que o DM está quase sempre cheio, e também com o desempenho desses atletas para que as coisas caminhem melhor. Repito, ele tem parcela de responsabilidade no futebol que o Flamengo está praticando nesse momento, mas não é o único. E mais, o Flamengo está virtualmente classificado na Libertadores, o Flamengo tem muito chão para percorrer nessa temporada, e o mais importante não é atingir o ápice agora, é conseguir ter crescimento para chegar no futebol melhor e mais competitivo adiante, nos momentos decisivos. Crescer pouco a pouco. O que dá para questionar é, está evoluindo? Não da maneira que se esperava, isso aí sem dúvida alguma, mas não significa que seja terra arrasada. Terra arrasada ele encontrou e tem gente que já esqueceu o quão ruim foi aquilo em 2021. Lembrando mais uma vez a você que esse vídeo tem o apoio e patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá? Faça o download, é uma maneira de você usufruir de todo o conteúdo do OneFootball e apoiar o youtube.com/maurocésar. É isso, lembrando a você, live neste domingo, depois de Flamengo e Botafogo, lá para 1 da tarde mais ou menos, estaremos conversando aqui sobre esse clássico aqui no canal. É isso e saudações.